sede de liberdade rebenta a soga do potro. Nas entranhas do Rio Grande, lá pelo século XIX, tempo de muitos conflitos, revoluções, guerra civil e o Império de Sesmarias, reinava a intolerância. Nesses tempos, muitas coisas ficaram escondidas na literatura oficial. Aluga-se uma preta para o serviço interno de uma casa de família. Vende-se um crioulo de 25 anos de idade, sadio e sem vícios. E nesse esconderijo, a escravidão nas estâncias deixou rastros de violência, de convivência restrita e de muito sacrifício de um povo que veio do além-mar, não por livre e espontânea vontade, e de um povo nativo desta terra, descendente dos Guaranis. Se nos demais territórios do Brasil, a escravidão assumia conceitos mais coletivos, como na produção de açúcar e de café, no sul, nessas entranhas, eram pequenas famílias de escravos que não tinham a oportunidade de se manifestar culturalmente. Viviam isolados nas senzalas das estâncias, nos saladeiros e na lida campeira. Muitos conflitos resultaram dessa relação apenas com os patrões. Hoje, essas histórias estão sendo resgatadas pela arte contemporânea e se transformando em crítica social, expondo a realidade da sociedade escravagista da época. A exemplo disto, a história da intolerância envolvendo os cativos, onde é hoje o município de Bossoroca, será contado através dessa produção audiovisual. Nas entranhas de um local, o que mais chama a atenção é o cemitério dos cativos. Com inúmeras obras de pedras feitas pelos escravos no século XVIII e XIX, sustentam até hoje a curiosidade dos fatos que ocorreram na localidade, envolvendo uma família escrava e a relação com os patrões estancieiros. Conhecido como Cemitério dos Cativos, carrega uma história de suor e sangue empilhados em cada pedra. Jairo Veloso, coordenador da Associação Cultural de Bossoroca e presidente do Conselho Municipal de Cultura e Turismo, explica como aconteceram os fatos dos cativos. Esse cemitério ele foi construído em 1879, vocês têm uma ideia do tempo, e matou os 13 escravos e a cabeça de um deles foi colocada num palanque na frente da propriedade para servir de exemplo aos demais, para que aquela situação não se repetisse. E nós temos aqui a tumba principal, aqui tem mais destaques porque os escravos foram enterrados no chão. Eles foram trazidos para servir como mão de obra gratuita, né? E ajudaram a desbravar esses campos todos que nós temos hoje aí. Foram alargando essas fronteiras todas, né, basicamente com mão de obra escrava. Tem 3 escravos enterrados aqui, mais o proprietário, digamos assim. Na época com a 4ª maior população de escravos, a vertente é marcada pela vida no campo e pela criação bovina, resultado também da miscigenação destes elementos, nascida na fronteira entre a Argentina, o Uruguai e o sul do Brasil. Campesinos, sonhadores, que na arte encontravam a republicação do cotidiano, da guerra do peão de estância, assim era a arte, traduzida em canção pelos que com simplicidade cantaram os costumes e tradições do povo gaúcho. Com pouco estudo, mas com uma bagagem cheia de conhecimento, traziam e contestavam o sistema desigual, trazendo justiça e igualdade, embora muitos com tanta riqueza sequer notavam que eram questionados. A arte se expressa na música, nos versos tristes e risonhos, que impulsionavam sonhos nos 4 cantos do rincão. Terra dos 4 troncos missioneiros, que cravaram o facão, protegeram e propagaram nossas tradições. Uma homenagem aos Tauras no El Guarani em memória. Conheci prenda dominga no comércio de carreira, vendedora de empanada nas carpetas de primeira. Senair Maicá
in memoriam. Caminha, Guaranis, pelas estradas, trapos de gente se arrastando a pé. Jaime Caetano Brown, in memoriam. O tempo vai repontando o meu destino pagão. E Pedro Hortaça. Eu nunca pedi bexiga pra patrão nem pra milico. Noel Fabrício da Silva, ou Noel Guarani, era descendente de italianos, mais precisamente da família Fabrício. Comecei na América, né? Eu comecei mesmo, foi na Argentina. Tive grandes mestres da história do cancioneiro guaranítico na América. Tive grandes mestres do violão, não mestre assim de me ensinar, eu olhava com muita atenção e fazia. Segundo a família, o Noel teria nascido num fundo de campo aqui no Rincão dos Fabrícios. Segundo o registro de nascimento, que é o documento oficial, nasceu em São Luís. Adotou Bossoroca como sua cidade natal, mas nasceu em São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul. Mas ele sempre se disse o cantor da Bossoroca, sempre, 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 em momento nenhum. Então é uma coisa meio assim, até meio estranha, mas a relação dele com Bossoroca é de um filho da terra. Eu acredito que a escola fosse muito pequena para ele, porque a família me conta que um dia mandaram ele fazer um desenho de uma carreta na Semana Farroupilha. E ele escreveu uma poesia sobre a carreta, porque era o que ele sabia fazer, ele não sabia fazer desenho. E a escola, não, geralmente, hoje que está olhando um pouquinho mais a pessoa, com assim, com o seu talento próprio. E o Noel era uma pessoa que viajou muito, ele morou fora do Brasil um tempo grande. Houve épocas que eu tinha mais hora de voo do que uma aeromoça viajando pela arte missioneira. Eu falar na arte missioneira naquele tempo era um verdadeiro absurdo, mas eu tinha que incutir para intelectuais, para esse e aquele, que a arte missioneira nasceu lá nos Sete Povos das Missões, que os Sete Povos tinham as ruínas que tinha sido fundada pelos jesuítas e que estava em ruína, porque Frutos Rivera contava toda a história, né, de São Miguel, por exemplo, porque ninguém conhecia São Miguel naquela época. Eu acho que o Noel é um divisor de água dentro da música, principalmente, porque o Noel cantou um tipo de música, porque na época que o Noel despontou, era conhecido o Gildo de Freitas, o Teixeirinha, Pedro Raimundo. O Noel surge com uma temática nova, falando sobre questões sociais, comentando sobre a realidade social, sobre o rio, sobre os pássaros. Mateando a sede do pago na sonolência das margens, sob um espelho de imagens, passa o rio tranquilamente, estrada clara de seiva, lua de estrelas prateado, onde peleia o dourado na boca dos espinheiros. Bossoroca para ele era alguma coisa assim que ele lembrou até a hora de morrer, tanto é que ele pedia e ele nem era para estar ali. Ele queria ficar lá no fundo do campo, lá depois do cemitério dos Cativos, um outro cemitério que tem, que é dos Fabrício. Na verdade, a ideia dele, só que daí a família optou por trazê-lo para o cemitério aqui. Ele era extremamente exigente, a obra na cabeça, ele tinha um respeito imenso pela obra. Noel, Senair Maicá, Jaime e Pedro Hortaça, onde eles se autonominaram os troncos missioneiros, o Noel era o carro-chefe. No início, fica aquela coisa de que os novos hoje não conhecem muito, mas os antigos conhecem porque conviveram com ele. Então a gente sempre tenta passar para não se perder, né, a questão. Mas as letras, o pessoal, tanto que quando a gente teve tributos, em homenagem a ele, a filha dele, a Laura Guarani, veio aqui, cantou as músicas dele, o pessoal
enche sempre, porque a gente tem essa tradição do povo levar muito a sua cultura, ser muito tradicionalista aqui em Bossoroca. Então o pessoal gosta muito dessas coisas. Para alguém que não teve o seu registro de nascimento feito na Bossoroca e dizer nasceu ou não nasceu, que isso que eu acho que não interessa muito, mas é um orgulho muito grande para Bossoroca ele se dizer uma pessoa que andou, da importância que ele é para a música, a importância que ele é na história, a importância que ele é para a arte missioneira, porque o Noel foi um dos precursores do abraço às ruínas de São Miguel, e após isso nós vamos ter o reconhecimento do mundo e de tudo para essas ruínas. Noel fez isso. Quando eu comecei a falar, era um verdadeiro absurdo falar em missões fora do Rio Grande do Sul. E o cara dizer que é o cantor da Bossoroca que canta, eu canto com galhardia, e é daqui, então não tem muito o que comentar, eu acho que é fantástico. Eu sou encantada até com esta frase, e sou encantada com ele, com a obra, e cada vez que eu escuto, parece que eu vejo uma coisa nova na obra dele. O chinaredo lá da estância se prepara já faz dias, segundo-se a basilícia vai trazer várias famílias pra escutar o Dom Hortaça, vai ter uma laquia, um cantor da Bossoroca que canta com galhardia. Da mesma forma em que Noel Guarani demonstrava sua paixão pela terra, os mais jovens de Bossoroca também estão entendendo esses valores e essas críticas. Os jovens percebem que Noel tinha convicções democráticas e libertárias, apresentando-se em festivais, gravando discos, levando aos palcos sua identidade e os gritos de liberdade. Hoje, no cemitério da Bossoroca, está representada essa paixão materializada na arquitetura do pequeno mausoléu, que vem a resgatar o interesse da comunidade pela continuidade da memória de Noel. Desta forma, Alexandra de Carli Nascimento representa um pouco dos anseios da juventude que se engajou em desvencilhar a arte exposta nas palavras de Noel. Bossoroca é uma cidade pequena, 6 mil e pouco habitantes, e é muito rica em turismo. Então, às vezes é difícil da gente conseguir colocar na nossa comunidade a importância disso e o quanto isso dá retorno para o nosso município. O Noel era um baita cantor, né? E sempre levou Bossoroca Brasil afora, que nem a gente sempre fala. Ele era apaixonado pela cidade, ele sempre se disse de Bossoroca. Mesmo com documentos dizendo que ele nasceu em São Luís, a vida inteira dele, na música, em tudo, ele sempre se diz da Bossoroca. Então eu acho que isso faz a gente também valorizar a nossa terra, já que somos daqui. O Noel, em todas as suas letras maravilhosas, ele sempre falou muito bem de Bossoroca. Então eu acho que isso atrai muito, assim. E as pessoas acabam tendo essa admiração, assim como as outras cidades, São Luís tem do Jaime, Bossoroca abraçou o Noel. E por ser um grande cantor, compositor, né? Eu acho que isso que, por ele adorar a Bossoroca, que ele foi enterrado aqui. Normalmente o pessoal vem por causa do Noel. Já chegam lá na prefeitura, eu quero conhecer a estátua do Noel, o túmulo do Noel. E muitos artistas que eram amigos dele na época, como o Pedro Hortaça, sempre vêm aqui, sempre vêm visitar. Como nós temos o Encontro Sul-Americano de Folclore, que a gente traz países de fora, como Chile, Argentina, Paraguai, eles adoram também a história, eles adoram saber a história, eles querem que ele vinha e sempre querem entender, sabe, o porquê que ele foi enterrado aqui, né, tanto de trabalho bonito que ele tinha com a gente. Para nós isso é muito grandioso, né? Imagina um cantor reconhecido fora do Brasil, nós ter a oportunidade de contar um pouco da história dele. Então, saber que a gente pode ter um pedaço disso e levar isso daqui a pouco para os nossos filhos e para os jovens que estão crescendo, o pessoal valoriza bastante. A sede de liberdade rebenta a soga do potro que parte em busca do pago e num galope dispara, rasgando a coxilha ao meio, mordendo o vento na cara. Bebe horizonte nos olhos, empurra a terra pra trás,
já vai bem longe a figura, mostra um caminho tenaz da humanidade sofrida que luta em busca da paz. Vai, potro sem dono, vai livre como eu. Se a morte lhe faz negaça, joga na vida com a sorte, desprezo da própria morte, não se prende a preconceitos, nem mata a sede com farsas, leva um destino no peito. Na seiva das madrugadas vai florescendo a canção, aquece o fogo de chão, enxuga o pranto de ausência, esta guitarra campeira, velho clarim da querência. Vai, potro sem dono, vai livre como eu. Vai, potro sem dono,